E aí, pessoal, tô chegando agora da arena porque eu fui ver um time jogar uma decisão. E eu vi o time de aspirantes do Grêmio, time de transição do Grêmio, vencer, ser campeão e ensinar o caminho. Tá ali o caminho. Eu vou falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Pois hoje, à tarde, 17 horas, começou o jogo da transição do Grêmio, do time de aspirantes na final do campeonato. E eu tava lá. Mais de 1.500 torcedores foram à arena. Futebol raiz de verdade, futebol de verdade. Gostar de categoria de base é sim uma das essências desse clube. O Grêmio historicamente é um clube que revela jogadores. Foi assim no grande, eu nem falo nos anos 50, 40, anos 60, 70. O time de 80, o time campeão do mundo, tinha jovens da base. O time de 90 tinha jovens da base. O time campeão da América em 2017, esse muito claro na vida ainda e na memória de todos os gremistas, também tinha Arthur, Luan, próprio Everton, Marcelo Groy, enfim, jogadores formados dentro de casa. E quando a gente vai num jogo desses, a gente espera vontade, a gente espera muito amor à camisa, e muitas vezes a gente não espera tanto estrutura tática, jogadores prontos, porque não é isso que se exige nesse momento. Muitos deles estão em um processo de formação. Mas não foi o que eu vi. Não foi o que eu vi. Eu vi um time de futebol formado por bons jogadores, alguns acima da média, alguns que vão brilhar no profissional do Grêmio. Quando a gente fala em categoria de base, é sempre preciso fazer alguns reparos com relação a quantos devem subir. Não é assim, vai lá e bota 10. Não, não é. É difícil jogar com a camisa profissional do Grêmio. Não é simples. Mas quando se tem um trabalho tão bom e tão bonito como o que é conduzido por Kevin Krieger e por Romildo Neto, filho do presidente Romildo Bolzan, que é um dos diretores do time de transição, a gente tem que vir aqui aplaudir, porque é uma sequência que dá continuidade ao time sub-15, sub-17, sub-20, que abraça isso e que trabalha. E aí a gente tem nos jogadores essa condição. O jogo começou com o Grêmio precisando fazer o resultado. E menos de um minuto de jogo, uma roubada de bola e uma transição violenta, rápida, que culminou com um dos volantes, o Bitelo, entrando na área e de chapa tirando o goleiro e abrindo o placar. Um minuto de jogo. Menos de um minuto. De um time montado. O gol de empate surgiu em seguida, numa jogada até que o Grêmio deu azar, um cruzamento, ela bateu no Thiago Rosa, lateral esquerdo, e venceu o goleiro. 1-1. O que se espera? O Grêmio pode sentir, tem torcida, são meninos. Nada. Nada. Botaram a bola no chão e foram conduzindo. O Varela fez o segundo gol, o volante, um gol meio confuso, já era para ter saído antes, o Thiago chutou ela na trave, ela voltou, rebotou, gol do Grêmio, 2-1. O Grêmio recuou um pouco as linhas e disse pro Ceará: Kevin, vem porque eu sou organizado para atacar. E foi assim. Mais um contra-ataque, gol do Elias. Mais um contra-ataque, gol do Pedro Lucas, vira 4-1. Segundo tempo, o time recua um pouco, o jogo mais morno, muito quente, e o jogo termina 4-1. Eu preciso falar muito disso aqui, porque esse time ensina pro absurdo que é a gente ver o time profissional do Grêmio. Hoje eu vi um time de futebol treinado. Eu sei que nem todos vão jogar no profissional, não precisam me dizer: ai, César, lá vem tu levantar a categoria de base. Não, eu sei. Eu sei que muitos dali não vão conseguir vestir de forma muito contundente a camisa do time principal, eu sei disso. Eu convivo nisso há muitos anos. Mas quando se tem uma ideia de time, o primeiro que tu tem que olhar e dizer o seguinte: quem é o treinador? César Lopes. Vocês já ouviram falar? Pois é. No primeiro tempo, 4-2-3-1, transição rápida, os volantes soltos, um centroavante que criava espaço a todo momento, dois extremas em diagonal, um Grêmio montado para ganhar o jogo. Quando engrossou no segundo tempo, ele trouxe o Varela para uma segunda linha, criou uma linha de 5 defensores e uma linha de 4 e liberou o Elias.
acabou o adversário. Treinador. Treinador com um time de futebol que sabe o que faz. Por exemplo, o treinador trouxe em determinado momento do jogo o Ronald, que é o primeiro ano de júnior. Ronald, que é um menino que está no Grêmio desde os 10 anos de idade. Primeiro ano de júnior. Ele entrou na segunda linha de 4 pelo lado direito, conduziu, jogou como se fosse jogador profissional há muito tempo. 18 anos. 18 anos. Aí, e eu vou falar das individualidades, time treinado, posições, transição, jogo apoiado, marcação, pressão quando precisa, marcação defensiva em meia pressão quando precisa, linhas compartilhadas, time completamente fechado, totalmente, as linhas totalmente próximas umas da outra, todo o tempo. Um time de futebol. Eu fui para ver muito coração e vi um time. O Grêmio teve Felipe, o goleiro, tem 21 anos. Fez uma belíssima defesa no segundo tempo. Mais um de uma escola que nós conhecemos, que tem 30 anos e que o Grêmio não usava. O Grêmio insistiu. O Grêmio está nessa situação também por essas... Mas eu vou só contar o lado bom aqui hoje. Felipe. Lateral direito, Lucas, que eu gostei. Eu já tinha gostado do Tomás, eu acho, Tomás Luciano, se não me engano, que era quem jogava, não sei porque que não está jogando, jogou Lucas Cauã. Um belo lateral direito também. A dupla de zaga teve Capitão Erickson e teve o Heitor, o Manu no banco. 2 zagueiros. Acho que precisa muito mais tempo ainda para eles, você sabe a minha opinião, mas foram bem no jogo os dois. Especialmente o Erickson na bola aérea, a primeira bola sempre com ele, e ele deu conta do recado. O Thiago Rosa foi o lateral esquerdo, fez um primeiro tempo todo em cima dele, pressionado, mas ele foi bem. Não sei por que saiu no intervalo, pode ter sentido alguma coisa. Um bom lateral esquerdo, o Thiago Rosa, bom lateral esquerdo. Aí a dupla de volantes, tá? A dupla de volantes. O Varela, um pouquinho mais atrás, no segundo tempo entrou para dentro da linha defensiva e jogou na linha de 5 centralizado, como uma espécie de líbero, saía, mas muito fincado ali para tirar eles. O técnico adversário tentou tirar a sobra e ele veio para ser a sobra, inteligente. E o do lado dele, eu não tinha visto ao vivo ainda. Bitelo. Vocês anotem. Bitelo. O primeiro tempo do Bitelo é uma obra de arte. Volante, box to box. Não erra um passe. Joga dentro da área e vai lá concluir dentro do gol. Dá passe longo, dá passe curto. Encurta os espaços. Joga no passe, no jogo curto. Tem personalidade. É veloz. Bitelo. 20 para 21 anos. Quando a gente vê isso, dá uma sensação ruim até. Ele não é bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Assistam o primeiro tempo do jogo de hoje. O empresário dele, que eu não sei quem é, deve fazer isso. Não precisa nem mandar um vídeo dele editado. Coloque o primeiro tempo dele. Não precisa fazer nada. Deu passe longo, fez gol de canhota, jogou curto, desmarcou. Todo mundo que passou pelo lugar dele deu ritmo pro time, jogou, fez todo mundo jogar. Quem é esse rapaz? Por que ele não fardou ainda? Por que ele não jogou ainda? Aí a gente vai para a linha da frente. Né? Um time que teve em Pedro Lucas, o homem centralizado. Eu achei o Pedro Lucas bem no jogo. Na organização tem um dos gols, acho que é o segundo gol, que o Bitelo encontra o Pedro Lucas, ele joga do lado, um chute cruzado, aí dá o lance. Pedro Lucas é um bom jogador e quando esteve na frente do gol, no lance do contra-ataque do quarto gol, mostrou que conhece muito. Canhotinho foi ali, deu um tapa e acabou definindo o quarto gol ali. O Grêmio teve um jogador que eu cito pouco esse jogador e me incomodo às vezes, porque eu esqueço de citar. Também é um jogador formado aqui, que é o Vini Paulista, que é o cara que joga pelo lado esquerdo e que foi muito bem no jogo hoje, participou
do gol do Elias, chutou, o goleiro acabou defendendo, sobrou pro Elias. Um jogador muito interessante dessa linha de extremas. O Grêmio tem dois, um pelo lado direito, eu não me lembro do nome dele, do lado direito. Muito bem também, mas acabou sendo o primeiro a ser substituído, deu lugar pro Emerson. Enfim, esqueci o nome, mas joga aberto pelo lado direito, um jogador interessante também. Hoje não foi tão bem como eu já vi em outros jogos, mas eu tinha visto pela TV. Vini Paulista foi muito bem mesmo, muito bom jogador. E na frente o Elias, que não tem motivo de não estar jogando no profissional. Não tem nenhum motivo. Só que era o zagueiro central do time. As pessoas às vezes falam assim, mas é porque quando tiver um enfrentamento com jogadores da mesma idade, o zagueiro central, 4 jogadores podem atuar acima de 23 anos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O zagueiro central era o Klaus, que jogou no Inter, que tinha 27 anos, que é um zagueiro forte. O Elias passou por cima dele. O Elias, fisicamente, ele está pronto para jogar no profissional. Mas ele é muito forte, ele ganha... Não, ele jogou contra caras veteranos hoje. Caras que jogaram jogos importantes. E ele passou por cima dos caras. Mostrando força, qualidade e principalmente liderança. É para bater, batiam nele, batia nos caras. Dá para jogar. Espero que domingo, que não tem Borja, Elias tem que estar ali. Tem cabimento. Todo tempo 2 ou 3 em cima dele, porque não dá para segurar ele. Aí algumas substituições, mas basicamente esse time. Saio da arena convicto de que esse é o lado bom do Grêmio. O lado da categoria de base. Depois do jogo, nós vimos a entrega de prêmios, apareceram ali alguns meninos, o Guilherme Guedes, o Sarará, o Bobsin, quem mais a gente viu? O Fernando Henrique. No intervalo do jogo, os profissionais que estavam treinando chegaram e assistiram praticamente todo o segundo tempo, acredito que tenham chegado ali pelo intervalo. O presidente Romildo foi, o vice-presidente de futebol, Denis Abraão, foi. Um Grêmio que ali mostra o lado raiz, o lado gremista. Torcedor feliz, conversando, olhando o jogo, mais de 1.500 torcedores. É isso. Esse é o lado bom do Grêmio. Não o lado da marra, o lado da arrogância, o lado muitas vezes da prepotência. Esse é o lado bom. Hoje é um dia para o gremista comemorar. O Grêmio venceu. O Grêmio venceu o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nunca havia feito isso. A gente tem que aplaudir. E mais do que aplaudir, a gente precisa olhar para aquilo ali e entender que o futuro está ali. E que o resultado do Grêmio no futuro vai ser quando não se contratar Paulo Vítors, Paulo Mirandas, Evertons. Vai ser quando se olhar para esses guris. Esse é o futuro. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.